Oi pessoal, aqui é a Thay do canal Storytime. No vídeo de hoje eu queria comentar um pouquinho com vocês, meio que fazer uma resenha de um livro que eu não li ele inteiro, tá? Mas eu li uma boa parte dele, que é o Design Research for Publication. É esse livro aqui, da autoria de Anne Sigismund Huff. É um livro que está em inglês, da editora Sage. E esse livro foi publicado, essa edição é de 2009, e aí eu fui procurar outras edições em PDF, né, gente? Antes de eu procurar aqui na biblioteca da minha instituição, eu fui olhar para ver se achava um PDFzinho e eu fui achar de uma edição tipo de 1998, uma coisa assim. Só que o livro é diferente, não é a mesma coisa, gente, porque dependendo da edição, às vezes não muda muita coisa, né? Corrige uma coisinha ou outra, mas nesse caso muda muito, gente, a estrutura do livro, né? Então, vou mostrar pra vocês, primeira coisa, gente, esse livro tá todo em inglês, eu não achei ele em português, e isso foi muito triste, porque esse livro, ele acompanha uma disciplina que a gente faz no doutorado, aqui no programa que eu estudo, que é a FEI, e no mestrado também tem uma versão mais light dessa disciplina, e basicamente cada aula a gente fala sobre um capítulo, né? Então eu vou falar pra vocês um pouquinho, né, dos capítulos que a gente teve de aula, né, pra comentar, né, um pouco do que é, e óbvio incentivar vocês também, gente, porque assim, é difícil a leitura? É, principalmente para quem não fala inglês, mas rolou, assim, tipo, traduzindo, tirando foto no Google Imagem, foi difícil, tá, gente? Não vou mentir, se por acaso um dia vocês precisarem de algum material, manda um e-mail aí, né, entre em contato, mas, né, a gente se ajuda, mas, gente, sério, esse livro foi maravilhoso. Então, como eu falei pra vocês, basicamente, cada pessoa da turma ficou responsável por um capítulo, então a gente tinha que fazer a leitura do capítulo, e confesso que nem sempre eram capítulos tão curtos assim, tá, gente? Tinha capítulo de, tipo, 30 páginas, então imagina traduzir tudo isso, ler tudo isso, e tinha vários exercícios também, e cada exercício com o objetivo de fazer você pensar e repensar de novo sobre o seu projeto de pesquisa, né? Então, o público-alvo é para mestrandos e doutorandos especificamente, né? Porque são ali a formação que vai te exigir a construção de uma dissertação e de uma tese. E, gente, posso falar assim, é muito difícil fazer os exercícios desse capítulo quando você não tem um tema muito bem definido e quando você não conhece muito bem a área. E como toda semana tinha um capítulo novo, era muita coisa para pensar, porque além da leitura, né, o que é recomendado? Que você faça a leitura do capítulo e tem uns exercícios no final, e para você fazer esses exercícios, você vai precisar ler artigos da sua área, né, do seu tema. Então, assim, eu acabei precisando fazer mais rápido por conta da disciplina, mas, gente, facilmente eu poderia levar um ano para fazer isso aqui, porque é uma coisa muito assim, sabe, você vai lendo sobre o seu tema, e aí vai lendo o capítulo, e vai refletindo, e vai conversando com o orientador. Sério, gente, esse livro é maravilhoso. Então, a gente começa com a parte 1, que é Choosing an Academy Home, que ele vai falar assim, basicamente é para você achar a sua casa acadêmica. E é interessante a forma como a Huff escreve, né? Assim, gente, sério, eu poderia falar muitas coisas, mas ela basicamente compara isso, né? Quando a gente é um pesquisador, e principalmente quando a gente é um pesquisador iniciante, né? A gente está começando dentro desse meio acadêmico, a gente tem que saber onde nós estamos pisando e onde nós queremos pisar. Porque quando a gente fala de ciência, gente, é muito amplo. A gente tem várias áreas dentro de ciência, então, né, pensando nas grandes áreas, assim, né, aqui no Brasil, como a gente divide tanto pela CAPES quanto pelo CNPq, a gente tem a área da saúde, a gente tem as engenharias, as ciências da terra, exatas, as humanidades, as ciências sociais aplicadas. Então, assim, né, onde exatamente é a tua área, né? E dentro da tua área, qual que é o seu foco? E mesmo dentro ali, por exemplo, eu na área de ciências sociais aplicadas, né, no eixo de gestão e negócios, eu geralmente tendo aí mais para a parte de marketing, é o que eu sempre fui mais, tanto que o meu mestrado foi ali, e até mesmo dentro de marketing, gente, tem uma infinidade de coisas ali dentro, uma infinidade de assuntos, uma infinidade de métodos que são estudados. Então, ela fala sobre isso, né, de você procurar o seu diálogo acadêmico, aonde estão os pesquisadores que estão pesquisando sobre temas e usando métodos que você pretende usar. E mesmo que você não use o mesmo método, né? Mas sabe, tipo bolinhas assim que existem, que você tá enfiado ali no meio, você tem que se achar, senão você vai ficar muito tempo perdido. Então, ela escreve, né, o primeiro capítulo num esforço
para que você ache a sua casa acadêmica, né? Então essa é a primeira parte do livro e o primeiro capítulo, né? Find the right conversation, né? Então achando o seu diálogo acadêmico, né? Achando o diálogo certo para você. E aí ela tem algumas figuras, alguns mapas, e gente, isso aqui inclusive a gente precisou traduzir e fazer pra gente colocar do nosso tema, como que seria isso aqui. Gente, parece simples, mas é super difícil, porque começa aqui com você tentando entender qual é a ontologia e a epistemologia do seu trabalho. Gente, o que é epistemologia, o que é ontologia? Eu sei o que é, mas ao mesmo tempo quando você para explicar para alguém e tenta aplicar isso, né? Tipo, qual que é a minha visão de mundo? E faz sentido, gente, porque quando nós fazemos qualquer coisa que seja, ainda mais pesquisa científica, a gente parte de alguns pressupostos, a gente tem algumas visões de mundo, né, de como a gente enxerga a realidade, de como a gente entende as coisas, e isso, né, acaba indo também para a forma como você vai coletar os dados e como você vai tratar esses dados, enfim, né, qual vai ser a relação entre os dados e a tua pesquisa e o instrumento de coleta, ou o pesquisador vai ser uma parte desse instrumento, ou também vai ser uma parte desses dados, enfim, é muita coisa, mas basicamente começa com isso. E aí depois a gente vem tentando entender quais são as profissões, se tem alguma profissão que tem relação com o teu tema, né? Então, no meu caso, para o doutorado, eu confesso que eu parto de uma visão de mundo de um positivista realista. Não que eu não goste do construtivismo, né, do interpretativismo, mas eu confesso que eu tô mais alinhada para isso porque foi o que eu fiz, gente. Foi o que eu aprendi a vida inteira, foi o que eu aprendi no mestrado e para mim é muito difícil nesse momento me desprender totalmente. Inclusive eu conversei com a minha orientadora, se der tempo, né? A gente ainda tem tempo, mas eu penso em fazer uma coisa mais interpretativista também, mas eu não saio do pezinho que é a visão positivista, né? Então cada um vai ter a sua visão de mundo na pesquisa. E isso é importante porque às vezes você quer fazer um artigo científico, você quer publicar um trabalho e dependendo do que você faz, você não vai publicar num journal, gente, simplesmente por ter uma visão de mundo totalmente diferente. E isso não é uma coisa que você vai perceber facilmente nos artigos. Muitas vezes não vai estar escrito lá positivismo, interpretativismo, não sei o que lá, mas fica subentendido. E depois uma vez que você entende isso, você bate o olho ali no journal, né, que você quer publicar um artigo e tudo mais, aí você fica, começa a entender melhor, né. Então aqui tem a profissão que te afeta, no meu caso vai ser educação, né, para professores, isso vai afetar bastante. Quais são as bases disciplinares? Então, administração, obviamente, porque é onde é o meu eixo principal do doutorado. Mas também a área de tecnologia vai pegar um pouco, porque eu vou trabalhar com inteligência artificial e vai pegar também psicologia, alguns aspectos mais cognitivos ali, né? Como que essa inteligência artificial, como essas tecnologias estão afetando, né? Porque uma coisa é quando a gente olha para as ferramentas e elas são lineares, ela é uma coisa mais estática, e hoje em dia a gente está trabalhando com ferramentas que elas já são mais automatizadas de um nível que, assim, gente, surreal, né? Então, basicamente isso. Aí a gente vem pro subfield. Eu acho que esse subfield seria tipo uma subcategoria, né, da onde você exatamente está encaixado. Então, eu penso que eu tô ali numa subcategoria de educação, de tecnologias na área de educação, e eu lembro de ter colocado uma coisa que eu não lembro mais, teorias. Gente, isso aqui da primeira aula para a última mudou tanto. No começo eu achei que eu ia usar qualquer teoria que fosse relacionada à motivação, né? Tem hedônica, tem motivação... esqueci agora, me fugiu a palavra, mas basicamente, né? Às vezes você está fazendo uma coisa simplesmente porque você é forçado e às vezes você está fazendo uma coisa porque você genuinamente quer. E a mesma coisa na aprendizagem, né? Você às vezes está aprendendo... tá tentando se forçar a aprender porque está sendo obrigado, às vezes você realmente quer aprender, você quer conhecer, e dependendo dessa motivação, isso afeta, né, o seu trabalho ali, o resultado final também. Então eu achei que ia trabalhar mais com isso, mas no final das contas eu tô indo mais para teorias como a da Town, né, e a teoria da automação. Tem umas outras também que elas vão falar muito dessa questão da tecnologia, né? De por que as pessoas usam tão facilmente a tecnologia e
né, a adoção dessa tecnologia, são teorias que se explicam, mas são teorias que, nesse momento, elas não conseguem explicar o todo. Então, eu estou meio que entrando ali na teoria para contribuir também de uma certa forma, porque, como eu falei, né, quando elas foram desenvolvidas, essas teorias, a tecnologia era outra. Só que hoje a gente está com tecnologias que são mais dinâmicas, né? Você tem, por exemplo, um chat GPT que você pede para ele argumentar alguma coisa, ele te argumenta. Pode estar errado? Pode estar errado. Ele alucina, mas enfim, né? Então, por enquanto tem aí essas teorias, né? Que eu estou começando a mexer mais. E aí, a partir dessa teoria, né, você tem a conversa, o diálogo acadêmico, né? Porque aí esse diálogo ele já fica mais específico, com base na sua visão de mundo, com base na profissão, na base disciplinar, com base nesses subtópicos, com base nessas teorias, tudo isso vai montando esse diálogo acadêmico. E não só isso, né? A gente tem também quais são as revistas que você pretende publicar e da onde você está lendo esses artigos, né? Então faz sentido. Você quer publicar em tal revista? Então você vai ter que ler coisa dessa revista, né? E se essa revista não tem nada sobre o seu tema e seu método, será que depois eles vão querer publicar o seu trabalho, né? Então eu fiz uma lista. Gente, eu não sabia nenhum journal do que eu queria, que era mais educação voltada para a parte técnica, para a área de gestão e negócios, né, e que está usando inteligência artificial, está usando tecnologia, e eu achei uma lista imensa de journals, de top journals que trabalham justamente com isso. Então, gente, agora eu estou no paraíso. Os profissionais, né, que estão associados ali com esse diálogo, então, como eu falei, eu vou mexer muito com estudantes, com professores, com pessoas que trabalham na área de gestão na educação no geral, né? E metodologia, né? Quais são os métodos mais utilizados? E depois de ler alguns artigos e ver também algumas edições recentes, alguns volumes recentes, né, de algumas revistas, não li inteiro todos os artigos, mas eu fui dar uma olhada para ver qual método que eles utilizam. E tem muito uma mistura de quali com quanti. É muito comum você ver ou uma mistura dos dois ou um pouco dos dois, mas geralmente o que tem mais. Tem um levantamento com grupo focal. Gente, grupo focal parece uma coisa assim que, tipo, sempre tem em alguma parte da pesquisa que você conversou com alguns alunos ou com alguns professores ou coordenadores, e tem muito também de modelagem de equações estruturais. Então faz aí um formulário, um questionário e faz essas modelagens, né? Tem alguns quase experimentos, então uma coisa que eu pretendo contribuir com esse diálogo, eu quero fazer experimentos. E eu não sei se vai ser bem aceito aqui nesse diálogo, porque eu particularmente não tô vendo. É uma coisa que é mais aceita assim na parte de marketing, né? Tem journals específicos que basicamente parece que só tem experimento, gente. Então, eu quero trazer um pouco do conhecimento que eu tenho em experimento, e óbvio que eu preciso aprender mais coisa, tá? Por isso que eu tô fazendo doutorado, porque eu quero aprender, mas eu gostaria de me tornar mais especialista nesse método, até porque eu vejo que não é um método tão utilizado nas ciências sociais aplicadas. E aí onde pode ser o meu diferencial também, né, gente? Então a gente tem que pensar no nosso diferencial. Então, o capítulo ele vai falar sobre isso, vai fazer você pensar nesse diálogo acadêmico. E aí eu tô pulando várias coisas, né? Mas aí tem o segundo capítulo que ele vai falar dos critérios para contribuição. Como você pretende contribuir naquele diálogo? E aí a gente pensando em publicações de artigos internacionais, top journals, né? Não se querem apenas uma revisão. Uma revisão é pouco, uma revisão seja sistemática, bibliográfica, etc. E replicações também não. Então, você tem que trazer uma coisa nova, que é basicamente, né, quando a gente está fazendo o doutorado, a nossa tese tem que trazer algo novo, alguma coisa inovadora, alguma coisa, né, que ainda não foi estudada ou com uma lente diferente, uma contribuição principalmente teórica, né, que é isso que está sendo bem cobrado. E aí a gente tem aqui algumas coisas para você poder contribuir, né, pensando na teoria do seu diálogo. Então você pode organizar o conhecimento daquele diálogo, você pode mexer com algum elemento de composições que já existem ali, fazer generalizações, fazer correlações. Então, por exemplo, né, eu tenho algumas variáveis que eu tô pegando, né, tô montando meio que um esqueletozinho e já tô pensando aqui, tipo, cara, eu acho que eu posso trazer um modelo e moderadores e mediadores para esse modelo, já é uma contribuição, né. Então,
esse capítulo vai focar muito sobre isso, como que a pesquisa que você quer fazer, ela vai contribuir para esse diálogo, de novo, focando na teoria, né? E aí depois vem o capítulo 3, que é sobre a explanação teórica, aqui é onde a gente vai falar mais a fundo, mas o que, afinal de contas, é essa teoria? Eu sei que eu tenho que contribuir, tem várias formas de contribuir, né? Mas o que que é? Então ele vai falar do que é teoria, aí vai falar do método indutivo, dedutivo e abdutivo. Inclusive tem uma figura, gente, que eu acho ela maravilhosa, que é essa daqui, que ela vai mostrando, né, da onde parte cada um dessas formas de pensamento, né, na verdade, na hora que a gente está fazendo uma pesquisa. E aí, de novo, né, essa questão teórica, o que eu estou fazendo com essa teoria? Eu estou especulando, eu estou reiterando, eu estou negando alguma coisa. E óbvio que você que acabou de chegar no meio acadêmico, né? Tipo, quem é você aqui nesse ônibus? Você não vai sentar ali na janelinha, né? No lugar do motorista, você acabou de chegar. Então, nem passava pela minha cabeça de negar nem refutar absolutamente nada. Só que aí eu achei um modelo que eu gostaria muito de, além de replicar, adicionar variáveis novas. E aí, conversando com a minha orientadora, né? A gente olhou umas coisas que estão muito estranhas nesse modelo. Então, nesse primeiro momento, a gente vai replicar. Só que a gente já vai replicar já pensando que, gente, tem alguma coisa errada nesse modelo dos autores. Então, pode ser que talvez a gente mostre ali que tem coisa errada. Então, assim, eu não me sinto nem um pouco confortável de vir para uma negação, né? Imagina um autor, né, que publicou num top journal e eu lá para mostrar que tem coisa errada. Mas, de fato, a gente tem uma coisa errada. E abre um parênteses aqui, é sobre ceticismo e humor. Então, no modelo, né, os autores eles usaram o ceticismo como um mediador e o humor como um moderador entre a dependência tecnológica e o ceticismo. Eu sei que eu devo estar falando palavras muito confusas, assim, eu também, gente, eu levo muito tempo para conseguir pegar essas palavras, essas caixinhas, mas basicamente a gente acredita que é o inverso, tipo, que geralmente na literatura o ceticismo ele é usado como um moderador, ele não é mediador. E o humor, esse sim poderia ser um mediador. Enfim, gente, mas basicamente é isso, esse capítulo. Gente, eu acho esse capítulo muito bom. Inclusive, ele vai falar, né, de você tentar antecipar o diálogo, você pegar pelo menos 3 artigos, ler 3 artigos e tenta pensar, se eu fosse trabalhar em cima desses artigos e continuar a pesquisa ou fazer alguma coisa que eu vou usar algo desse artigo, no que eu contribuo, no que eu avanço no conhecimento científico, né? E não precisa preencher a tabela inteira, é tipo, às vezes, uma coisa, eu refuto uma hipótese de um autor, eu adiciono uma variável nova, eu esclareço melhor alguma coisa. E aí depois, eu acho que o capítulo 4, Evolution of Scholarly Projects, eu acho que a gente não trabalhou com esse capítulo, mas a gente trabalhou com o capítulo de Research Design, o design da sua pesquisa. Então você começar a pensar em como que você vai estruturar o seu projeto, né? Inclusive tem uma imagem aqui, gente, sério, todas as imagens que tem, no começo são muito confusas, mas depois você olha com calma, gente, é um guia assim, que você pode fazer pro seu trabalho, sabe? Inclusive eu penso muito na minha dissertação, não, agora é tese, né? Na minha tese, muitas dessas imagens, né, que eu fui treinando para a disciplina, que eu precisava apresentar colocando o meu tema, depois, né, quando tiver uma coisa mais estruturada e tudo mais, eu pretendo colocar isso na minha tese. Eu acho que isso vai ser um diferencial muito bom e até para, né, eu acho que além do texto, né, quando você consegue colocar tabelas, figuras, gráficos, etc., o texto fica mais rico, fica visualmente mais atrativo e sintetiza muita coisa, né, então eu pretendo trazer isso. E aqui essa imagem, né, ela vai mostrando, é um resumo também, qual é o método que você pretende utilizar, quais são as policy practice, políticas públicas que você pretende contribuir, sobre a revisão da literatura, né, você pretende fazer, como é que vai ser, na verdade não é que pretende, né, você precisa fazer. Então vai falar muito disso, né? Como que é o design dessa pesquisa. E lembra que eu falei, gente, que tem exercícios no final do capítulo?
Aqui eu queria mostrar para vocês um exemplo. Olha, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é um exercício que tem para fazer e esse aqui é outro, que aí você tem que refletir sobre o tema do capítulo e refletir também sobre o seu tema de pesquisa. E aqui especificamente tinha um exercício. Gente, eu acho que foi um dos melhores exercícios assim que eu fiz. Não tenho certeza se foi aqui mesmo, mas basicamente pedia para você pegar um journal do seu diálogo, né, depois que você já encontrou melhor. Pega um journal, pega uma edição, um volume, que aí dentro desse volume, né, vai ter vários artigos. O que eu peguei tinha acho que 13 artigos. Aí ele fala, dá uma olhada nesses artigos e olha o jeito que eles estruturam uma pesquisa. Como que eles coletam esse dado? Qual que é o instrumento de pesquisa? Qual que é o método? Qual o tamanho da amostra? Quem é essa amostra? Sabe? Quem que está respondendo? E para mim foi um exercício muito bom para chegar nessa conclusão, né, pelo menos de alguns artigos. Como eu falei, né, tem muito grupo focal, é uma coisa que eu nem sei exatamente como eu vou fazer, mas eu sei que eu vou colocar um grupo focal, gente, é uma coisa que nessa área é muito utilizada, e me deixa mais confortável também de seguir para um quali quant, né, e fazer também modelagem de equação estrutural. Como é que eu vou fazer essas modelagens? Eu não sei, gente, eu ainda não sei fazer modelagem, mas eu sei que vai fazer, gente, eu vou fazer. Então a gente tem esse capítulo, e aí a gente vem com o capítulo 6, que é de ontologia e epistemologia, né, que vai falar um pouquinho sobre isso, o que é isso. E aí tem uma tabela, gente, essa tabela é gigantesca, que ele vai resumindo os vários tipos de visão de mundo que tem de pesquisadores, e ele vai citar pesquisadores como Descartes, Leibniz, Locke, Hume, Comte, Russell, Hort, Durkheim, Hegel, Marx, Escola de Frankfurt e Einstein, enfim. E isso aqui, gente, essas páginas aqui, essas tabelas, gente, isso aqui é riquíssimo. Inclusive para várias coisas que a gente está estudando, para vários temas, para vários livros, você se depara com esses autores clássicos e às vezes eu particularmente me sinto muito confusa, porque eu não entendo muito as diferenças, o que tem em comum, sabe? Assim, eu não tive uma base muito boa assim, em estudos filosóficos, né, da ciência, da ética, mas é um assunto que muito me interessa, então eu achei isso muito legal. Então basicamente vai falar isso, né? Quais são as diferenças, quais são as semelhanças, e dependendo da sua visão de mundo, né, como que vai ser suas contribuições. Então, por exemplo, se você está fazendo uma pesquisa mais quantitativa, o que é considerado dentro do universo quantitativo, né, o que você precisa fazer para ter uma pesquisa bem vista, metodologicamente falando. E aí um exemplo, até para pesquisa quali, né, quando o pesquisador ele se torna uma espécie de instrumento para analisar os dados. Eu já fiz muito isso, né, sei lá, vou olhar dados que estão nas redes sociais, vou olhar dados que estão em sites, eu vou analisar esses dados, eu vou categorizá-los. Como é que você pode ter certeza de tudo que eu estou fazendo está certo? Né? Será que não pode ter algum viés e tudo mais? Então, uma forma de trazer mais confiabilidade para a pesquisa é quando você coloca um segundo pesquisador, que ele vai ter o mesmo treinamento ou parecido com o seu e vai analisar as mesmas coisas que você. E depois vocês vão sentar e comparar planilhas, pontos de vista, até chegar num consenso. Eu fiz isso, gente, no mestrado com a minha amiga Lara e foi muito bom, sabe? Às vezes uma coisa que eu olhei, ela não tinha olhado, uma coisa que ela olhou, aí depois eu fui olhar, então a gente entrava em consenso, é muito rico. Então isso é uma forma de trazer mais confiabilidade, né, para mostrar que você está triangulando, né, os dados, enfim. E aí, depois disso, tem um capítulo sobre disciplina, profissão e subcampo, mas a gente não chegou a trabalhar esse capítulo. E aí começa, eu acho que inclusive eu já tô na parte 2 do livro, viu? E tô mesmo. Lembra que eu falei que a primeira parte é Choosing an Academy Home, encontrando seu diálogo, sua casa acadêmica? Aí tem a parte 2, né? Designing your contribution, que é sobre a sua contribuição, né? Como você vai contribuir, que aí vem desenho de pesquisa e tal. Aí tem o capítulo 8, que é sobre uma revisão da literatura, e ela vai falar da importância disso, né? E sobre o fato de que, e é uma coisa que a minha orientadora falou muito, né? Quando você está fazendo outros trabalhos acadêmicos, você faz um referencial teórico, você pega ali alguns artigos, fala do tema e tudo mais, escreve e põe. Agora, num doutorado, o mais correto, assim, é realmente
uma revisão mais aprofundada. Não é só pegar os autores e escrever o que eles disseram, é você também colocar ali a sua visão, se você concorda, se não concorda, enfim, né? Então a gente falou disso, né, dessas questões de revisão da literatura. Deixa eu ver o que mais. E aí tem o capítulo de Quali, Quanti, Métodos Mistos, que estava no nosso programa e a gente acabou não trabalhando, mas eu, particularmente, como eu oriento muitos trabalhos acadêmicos e eu quero seguir na área da pesquisa, né? Eu acho muito importante saber essa base de métodos. Eu já estudei muito, mas não custa nada estudar mais um pouco. Então eu pretendo traduzir esse capítulo por conta própria e fazer a leitura. E aí a gente finalizou, a gente pulou o capítulo 10, Links to Practice and Policy, e a gente foi para Modeling Theoric Proposition, que é a proposição do modelo teórico. Basicamente, você criar um modelo para o seu trabalho, e aqui já adianto que tem uma visão muito assim do Quant, gente. Tanto que ele pega, né, ele vai explicando o construto X, construto Y, essas setas. Quando você vai fazendo o desenho da pesquisa, sabe aquilo que eu falei de moderador, mediador ali, que ficou meio confuso, mas basicamente, gente, no Quant, um desenho errado que tu fizer, tua pesquisa inteira vai por água abaixo, que a pessoa vai pensar, essa daí não sabe nada. Então aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho um construto, aqui tenho outro, aqui quem tá no meio é mediador, aqui quem tá entre as linhas são moderadores, tá vendo? Tem todo um raciocínio por trás, tá, gente? Olha, tô quase começando a pegar. Então, nessa brincadeira toda, gente, já depois que eu terminei esse capítulo, já estamos na página 250 e aí falta uns trequinhos aqui pra trás, mas eu não sei o que tem aqui. Evaluation of Research, Design and Outcomes. Bom, gente, basicamente é isso. Então, é um livro que eu super recomendo para quem está fazendo pesquisa. Gente, é uma leitura, assim, muito boa, porque tem muitos livros e atuais que eles vão falar sobre como escrever melhor, sobre como estruturar os capítulos, não sei o que, não sei o que. Mas isso aqui, ele vai muito além disso, sabe? De como escrever na escrita científica. Ele vai realmente na construção da sua tese, da sua dissertação. Como que você constrói um bom trabalho? E a primeira coisa, você primeiro precisa olhar para a tua área, para o teu diálogo, encontrar esse diálogo, a partir dali começar a ver onde exatamente você vai se enfiar e como você vai se enfiar, como você vai fazer uma contribuição. E é isso, né? Ela fala, tem várias outras formas que você pode fazer, mas pensando numa publicação internacional de alto impacto, esses são basicamente os caminhos das pedras essenciais. Então eu amei esse livro, super recomendo, e como eu falei, se vocês precisarem de algum capítulo que eu tiver, né, uma tradução, não aquela das melhores, mas eu tenho alguma coisa em português, tá, gente? Entre em contato que eu vou ter o prazer de enviar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.